Agora, eu vou chamar os nossos camaradas para falar um pouco sobre direitos humanos, atravessado pela questão do genocídio negro, que esse filme veio como um despertar para a conversa. Eu quero chamar a Andréia Beatriz. Andréia é professora, médica, batalhadora, diretora, uma das diretoras desse filme, e uma mulher belíssima. E o meu amigo, advogado, Eric Moraes, um homem assim, que faz diferença aqui em São Luís e no Maranhão. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui do Maranhão. E é isso, gente. A conversa vai ser uma conversa bem aberta, bem sensível. A gente vai ter um tempo de 20 minutos para cada um falar e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Quem começa? Pode ser. Não sei, eu sou visita, então... Eu ainda estou me recuperando emocionalmente. Bom, boa noite. É o que eu posso contribuir. Quero agradecer, primeiramente, em nome da organização política Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, e da produtora Coro de Rato, por esse convite e por esse contato do Centro Cultural Vale do Maranhão, através da pessoa do meu quase conterrâneo, Ubiratã Trindade. Eu quase conterrâneo porque eu sou gaúcha, que mora na Bahia há mais de 20 anos, há 25 anos, e é um baiano que está deslocado. Então, por isso que eu estou dizendo que ele é quase conterrâneo. E quero agradecer muito a uma pessoa que eu acho que não está aqui, que é Samara, pelo contato, pelo cuidado, pela paciência na troca de mensagens para definir a vinda, e por todas as pessoas, né, que também prepararam esse ambiente para que todo mundo chegasse aqui e sentasse, né, se acomodasse, a instalação do telão, o filme, quem se preocupou com tudo, porque tudo isso é importante para construir esse momento, né? Às vezes a gente chega nos lugares e está tudo pronto e parece que é geração espontânea, né? E a gente sabe que tem muita gente que trabalha para a concepção, para defender, para batalhar, para lutar e para garantir que determinados espaços aconteçam. Como foi dito, eu sou Andréia Beatriz, eu sou militante da organização política Reaja ou Será Morta, que é uma organização que surge em 2005, diante de algo que foi dito ali por um militante também, chamado Hamilton Borges, e cofundador também da Reaja, acerca dos números, né? Dos números de morte que pareciam muito elevados lá em 2005, já numa luta anterior. Obviamente que nós não estamos fundando o movimento, mas nós decidimos, em 2005, construir um caminho de luta que começa com uma campanha. Além de ser militante da organização política Reaja ou Será Morta, eu sou mãe de um adolescente de 17 anos, e esse tem sido um dos maiores desafios, porque, mesmo para quem não é mãe, para quem tem um sobrinho, para quem tem uma sobrinha, um primo, um pai, um tio, ou para qualquer pessoa de pele escura nesse país, é muito desafiador entender como que a gente se organiza para fazer o enfrentamento à prática de genocídio do povo negro, que se manifesta de diversas formas, né? Desde uma abordagem policial infundada, simplesmente porque nós somos pretos e pretas, de origem africana, até por uma entrada e uma perseguição dentro de um mercado, dentro de uma loja, a negligência no atendimento à saúde, não reconhecendo a nossa humanidade, não reconhecendo a nossa dor, a impossibilidade da gente exercer nossos direitos, né? Então, são todos aspectos de um mesmo genocídio.
Mas, dentro de todos esses aspectos, o meu sentimento é que a maternidade, ser mãe de um jovem negro, é um grande desafio para tentar desviar e construir um mundo possível e capaz de acolher diante do que significa o nosso pertencimento racial. Eu também tenho formação médica, sou médica de família e comunidade, uma especialidade que privilegia muito o território, continuidade no atendimento, e isso vem a casar com o enfrentamento ao racismo, pensando no racismo, ou no que a gente considera ainda mais adiante, no ódio antinegro, ou na antinegritude, como um dos determinantes do processo de saúde e adoecimento. Ou seja, entender, né, como que o sofrimento que o racismo nos leva, como que a gente faz esse enfrentamento, como né, andar incansavelmente preocupada com a cor da pele, porque a gente sabe que tem um tratamento, que ele é diferente, que ele reserva, né, todas as práticas construídas através de um colonialismo, através de uma hierarquia racial, onde nós não estamos no topo. E fazer essa luta, para mim, tem a ver com a minha vida, com o fato de que eu tenho pertencimento a um povo e que nós, historicamente, conduzimos lindamente até a chegada dos povos europeus, principalmente no continente africano. Nós temos uma história que antecede essa chegada. Eu, particularmente, como muitos de vocês, nós que temos mais de 25, né? Um pouquinho mais de 25, a gente só conhecia a história negra no colégio até o processo de escravização, ou de escravidão enquanto modelo econômico, modelo político. E depois nós desaparecíamos. E a dor que isso causava, quando a gente falava sobre isso, quando a gente perguntava para os professores, e aí a resposta que eu ouvia dos professores e das professoras, invariavelmente brancos e brancas, era que negros não gostavam de trabalhar e, por isso, que tinham que apanhar para exercer o trabalho. Então, essa é uma das práticas, uma das maneiras de desconstruir e de negligenciar tudo que nós colocamos no mundo, desde a escrita, a medicina, a arquitetura, a astronomia, tudo isso que sai do continente africano e que é vilipendiado por outros povos, é tomado por outros povos e que nos é negado enquanto autores, enquanto grandes autores de um projeto de civilização. A primeira biblioteca, tudo isso que nos foi negado. Então, para mim, fazer a luta, reconduzir essa luta, recontar essa história, é fundamental para uma questão de sobrevivência. Não por conta do 20 de novembro, que é fundamental, que é importante para nós, mas uma luta cotidiana. Eu, nos últimos 17 anos, eu atuei incansavelmente promovendo o cuidado dentro de uma unidade prisional. Cuidando, promovendo saúde. Pessoas muito parecidas comigo, que estão, em maioria, dentro das unidades prisionais. Homens, mulheres trans, homens trans, idosos, cadeirantes, pessoas com deficiência visual, com deficiência física. A maioria, pessoas pretas e pardas. Muitas pessoas que nunca foram tocadas. Aos 40 anos de idade, quando eu ia fazer o exame físico, as pessoas diziam: eu nunca fui examinado ou examinada por um médico ou por uma médica. Eu nunca vi uma médica assim. Eu nunca fui tocado, nunca ninguém me perguntou o que eu queria fazer quando eu estava com dor. Então, são todos aspectos que vão nos tirando a essência, tirando a vida. E o espaço prisional, ele é um espaço dentro de um projeto de genocídio, dentro de um projeto de destruição e de
destruição, sobretudo do pertencimento, de identidade, ele tem sido fundamental. Não à toa que, em 1990, nós tínhamos 200 mil pessoas privadas de liberdade, e hoje nós temos aproximadamente 850 mil. Quando a gente fez esse vídeo, tinha 600 mil pessoas. Foi 2017, 2015, 2018, por aí. 5 anos depois, nós temos quase 1 milhão de pessoas privadas de liberdade. Nós temos, nos últimos 15 anos, uma redução de pessoas brancas dentro das prisões e um aumento proporcional à redução de pessoas brancas, um aumento de homens e mulheres, pessoas trans, idosos, gestantes, bebês que estão amamentando, dentro das unidades prisionais. Então, esse espaço, dentro de um projeto de Estado de genocídio, ele tem sido fundamental para a nossa eliminação física, espiritual, emocional, cultural. Tudo isso tem sido destruído. Então, essa é uma luta que tem a ver com a vida de um povo, com a minha vida, que eu luto pela minha vida, ainda que haja uma ilusão, né, de que nós estamos nas universidades, de que nós estamos em diversos lugares, mas nós também não estamos em muitos desses lugares. Se a gente olhar para as piores condições de vida, né, saneamento básico, acesso à educação formal, acesso a lazer, acesso a trabalho decente. Toda semana, se a gente parar para olhar, quantas mulheres negras têm sido retiradas de uma situação que tem sido chamada análoga à escravidão, porque são mulheres que têm servido famílias brancas, mulheres negras em sua maioria, por gerações e têm sido mantidas sem nenhuma dignidade naquele quartinho do fundo, com violência física, violência financeira, violência psicológica, violência sexual. Isso em pleno século XXI. Então, tem muita luta para ser feita, tem muita coisa que pode ser feita. Momentos como esses, discussões como essas, intercâmbios, trocas, são fundamentais. Hoje, eu vim de Salvador para cá por uma empresa aérea chamada Azul, e minha mala foi extraviada. Então, eu tive livros que eu tinha trazido, que eu gostaria de compartilhar com vocês, a bandeira da Reaja, que e vai ser doada ainda, não hoje, mas em momento oportuno, a camiseta. A gente queria muito compartilhar com vocês, mas não vai faltar um momento oportuno. E aí eu tive que perguntar. A primeira pergunta que eu fiz, eu queria uma loja que venda roupas africanas. E eu tive muita dificuldade. As pessoas do hotel disseram assim, é melhor ir no shopping. Eu disse, mas no shopping eu vou encontrar lojas que vendem roupas africanas? E aí eu fui para a internet, procurei, falei com algumas pessoas, e aí me disseram, vai na Rua Grande, que lá perto de uma loja tem uma loja. E aí eu caminhei. E é muito bom, né, caminhar pelo centro, onde a vida acontece. E como eu me vi em algumas pessoas, e como algumas pessoas me olhavam, mas parecia que não se viam em mim. E isso é uma coisa importante, né? Diante de tanta... Antes disso, quando eu saí de Salvador, eu passei por uma mulher preta e rasta como eu, magrinha, e ela estava angustiada, ela botava a mão assim no pescoço. Eu estava esperando para embarcar, e aí eu perguntei, está tudo bem? E ela só fez o sinal da cabeça assim que não, e começou a lacrimejar. Eu disse, posso te dar um abraço? Eu abracei. Eu não conhecia aquela mulher, mas uma mulher preta, retinta, e que seguramente traz muitas mágoas, muitas preocupações. Estava vivenciando uma situação adversa, num espaço que é muito adverso para nós. O aeroporto é um espaço que a gente não transita tanto, e que as pessoas que estão lá não estão acostumadas a nos ver. E é um espaço onde as pessoas nos olham de uma maneira diferente. Quem vive na pele sabe o que significa isso. E eu abracei aquela irmã,
porque ali houve uma troca e o reconhecimento coletivo de alguma forma de dor. Ela só disse: eu estou passando por uma situação muito ruim, e esse abraço me ajudou a me fortalecer. E aí eu caminhava aqui pela rua, no centro, e buscando esse olhar nas pessoas, né? Em algumas mulheres como eu, em homens, esse espaço e esse sentimento de reconhecimento, a despeito, diante de estarmos num lugar que, às vezes, também não é propício. De repente, veio a polícia e eu vi, alguém gritou, né, para que as pessoas se mobilizassem, e eu vi homens pretos, homens indígenas, com farda, o que não é uma realidade em outras partes aqui do país. Na Bahia não é uma frequência, no Rio Grande do Sul, muito menos, de onde eu sou. E aí eu olho para essa cara, né? Para essa cara com a qual eu me identifico, e que significa também um reconhecimento coletivo, mas que significa a compreensão de que a gente tem uma luta muito grande a fazer diante dos lugares que nos impõem e da maneira como a própria sociedade, um sistema colonialista, um sistema opressor, um sistema que nega a nossa humanidade, impõe para a gente viver. Então, é sempre uma experiência e uma prática de vida importante estar entre pessoas iguais e fazer uma luta com pessoas iguais, porque, às vezes, na troca do olhar, por mais que a gente não tenha a receptividade que a gente espera, os dois lados estão sabendo o que significa aquela troca, o tanto que ela guarda de história de dor, de negação, de resistência, de fortalecimento, de ressignificação, de reinvenção diante de tanta hostilidade. E esse filme, Genocídio e Movimentos, ele é sobre isso, sobre a necessidade da gente, diante de uma prática e de um sistema que opera cotidianamente para o genocídio do povo negro e também do povo indígena, mas nós nos limitamos a falar do nosso pertencimento, nós precisamos desse movimento de luta, de radicalidade, de encontrar as raízes da nossa história, a radicalidade no sentido desse enfrentamento, de buscar a raiz da luta, a raiz da nossa existência, a raiz de toda a nossa história no mundo. E, óbvio, que ser médica ajuda nesse processo, mas não é o suficiente. Porque, acima de tudo, como eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, onde quer que nós estejamos, para onde quer que nós nos movimentamos, eu vou ser sempre uma mulher negra, uma mulher preta, que faz com que, mesmo aos 51 anos de idade, uma pessoa mais jovem que eu, em qualquer lugar, ela não acha que tenha que me chamar de senhora. Ela me chama e me trata. Pega ali, você e você ali. Quando o tratamento para outras mulheres brancas com a mesma idade que eu é completamente diferente. Porque o turbante, a cor da pele, a maneira como me movimento, a grossura dos meus lábios, o meu nariz, a textura do meu cabelo, tudo isso passa uma mensagem, sobretudo para as pessoas brancas, do meu pertencimento, do território, como foi falado no vídeo, do meu corpo, que é o território de luta, de resistência, de ódio, de sofrimento, mas também de muita ressignificação da história de luta do povo negro. Então, esse era um pouquinho da história que eu queria trazer para vocês, dizer que eu estou à disposição para as perguntas, para os questionamentos, para as reflexões coletivas, fazer um convite para que quem for à Bahia, para quem for a Salvador, que visite a nossa instituição no bairro chamado Engenho Velho de Brotas. Quem quiser seguir nas redes sociais também, @reajoceramorta, @literatura preta itinerante, que são práticas que a gente vem desenvolvendo e são também as redes que têm nos levado aí
para os vários ambientes e para as várias conexões que sejam necessárias. Muito obrigada e estou à disposição. Só queria retomar uma coisinha que eu esqueci de apresentar a Poliana, nossa intérprete, por conta do nervoso, essa maravilhosa, da Libras. Eric, por favor. Levantando. Boa noite, gente. Boa noite. Que legal que vocês estão aqui. Acredito que muitos impactados pela obra de arte da Andréia. Que coisa linda, Andréia Beatriz. Esse Beatriz é característico do nosso povo, de ter uma história de força, de poder. Fiquei muito impactado. O filme começa ali na FEBARGE, né? Para quem não conhece o Rio de Janeiro, né? Ali na FEBARGE, perto da minha casa, da minha antiga casa, né? Ali na FEBARGE é a Federação de Blocos Afros e Afoxés do Rio de Janeiro. Ali é um ponto de muita resistência do povo negro. Eu achei fantástico ainda, porque são atores negros, né, que estão fazendo ali uma coisa inédita, eu nunca tinha visto. Porque retratar a nossa dor daquela forma, né, através de movimentos, porque eu mesmo, recentemente, na minha profissão, a gente o tempo todo lida com corpos negros. Eu falo sempre do caso do Caio Ibelli, acho que passou na Mirante hoje. Andréia, eu falo desse caso que foi muito tocante para mim, né? Era um rapaz negro que estava na porta de um reggae, música característica da nossa capital, né? E a polícia chega dessa forma, né, nas nossas periferias, né? Ela chega de uma forma a qual ela não se adequa a nada dentro da legalidade, né? Nada de dentro daquilo que eles deveriam fazer cientificamente, sistematicamente fazendo. Então, eu gosto sempre de contar desse caso do Caio. Amanhã eu vou estar na televisão na Mirante, também meio-dia, falando novamente sobre isso. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, ela não tem o perfilamento racial, então a gente não sabe quantos negros morreram por ano, até hoje, a gente já está em 2023. E o Caio ele estava sentado, igual a gente está, né? E a polícia parou na porta desse clube de reggae, na Liberdade, né, que é o Quilombo, e isso foi em 2019, né? E, como eu falo sempre, eu gosto de trazer um pouquinho para a minha área, né? Eu falo que o negro no Brasil ele só teve 2 anos que não existia nenhuma lei contra a gente, que foi de 1888, que foi a Lei Áurea, né? Uma lei muito simbólica, porque ela tem 2 artigos só, né? 2 parágrafos só. Então, nenhuma lei tem 2 parágrafos só. E o recado dela é justamente isso, né? Encerra-se a escravização, revoga-se todos os artigos em contrário, mas o recado dela é o quê? Vocês vão estar livres, mas a vida nesse país não vai ser fácil de forma alguma. Tanto que 2 anos depois, né? Depois de 2 anos de tramitação, passa no Congresso Nacional Brasileiro a Lei Vadios e Capoeiras, que é uma lei, né, que previa já o encarceramento em massa, né, o genocídio do povo negro, e ela perfila essa abordagem da polícia militar, né? Então, o Caio ele estava na porta do clube de reggae e a polícia militar chegou fazendo aquilo que a lei pedia, né, que era enquadrar o negro ou como capoeiro ou como vadio. Então, a polícia militar chegou para ele. Ele estava sentado na porta do clube. Levanta, vagabundo. Eles chegaram, né, com um carro muito rápido, né? Chegaram, levanta, vagabundo. Ele fez o certo, né, gente? Primeiro, que ele não era vagabundo. E, primeiro, que ele é um ser humano como qualquer outro. A polícia não deve jamais ter esse tipo de tratamento. Primeiro, era a porta de um clube de reggae, não estava acontecendo absolutamente nada, não tinha nenhuma situação para a polícia fazer isso. E ele se negou a se levantar. Mesmo assim, na frente de toda a população do Quilombo da Liberdade, o policial puxou o fuzil e deu um tiro a queima-roupa na cabeça dele. Eu fiquei muito impactado com essa notícia, porque, quando me ligaram, eu não conseguiria acreditar que a polícia deu um tiro a queima-roupa na porta de um clube de reggae. Eu precisaria ver, né? Como no filme,
a gente vê aquela situação, o pai contando a história do filme, para que a gente tenha um pouco de noção de dor, né? E daí eu me dirigi ao socorrão, né? Pedi para ir lá. Quando cheguei para ver o corpo do Caio, gente, não tinha nada. O Caio estava lá inteiro, perfeito, íntegro. Aqui já tinham dado o ponto, né? Eles dão um pontozinho, né? O rosto dele estava perfeito, assim, perfeito. Eu não estava entendendo. Falei, gente, mas como assim? Deram um tiro de fuzil na cabeça do menino e tal. Ele não ia ter nem mais cabeça, né? Mas aí o médico me orientou, né, para mim ver do outro lado, não tinha mais aqui assim, né? Metade para cá não tinha, né? Então, assim, o fato da Polícia Militar do Brasil ela ter sido criada de uma maneira praticamente automática e super, ultra, mega organizada, porque, imaginem, gente, não existia um correio com tanta facilidade, não tinha internet, não tinha meio de comunicação, mas o fato de, no Haiti, ter ocorrido uma rebelião, o quilombo lá, ter tomado o poder, faz com que o Brasil organize rapidamente a polícia militar em praticamente todos os estados brasileiros. E o mais interessante ainda é que, apesar dessa criação ter sido embasada para matar o povo negro, ela deixa um símbolo muito importante, né, no ombro. Vocês sabem qual o símbolo da Polícia Militar aqui do Maranhão carrega no ombro? Vocês sabem qual é o símbolo? E está lá até hoje, é muito importante que vocês saibam. É um babaçu, bem grande. Aqui, Andréia, tem uma frase muito famosa de um senador, eu esqueci o nome dele agora, mas uma frase muito famosa que foi dita no Congresso Nacional à época da monarquia, era que no Maranhão o babaçu abunda, né, pela quantidade dessa vegetação que a gente tem de babaçu. Então, aqui, a Polícia Militar ela manda o recado dela, né, de que ela não vai estar defendendo você, a sua vida, ela vai estar defendendo a propriedade privada, porque foi justamente para isso que ela foi encaminhada. Então, a gente tem aqui no Maranhão uma situação um pouco diferente. Eu conheço um pouco dessas duas realidades. A gente tem, no filme da Andréia, é muito legal esse espelho que ela faz de Rio de Janeiro e Salvador, duas cidades muito negras, que receberam muitas pessoas escravizadas, e que têm duas polícias extremamente problemáticas. Agora a gente tem a Bahia com a polícia militar que mais mata do Brasil, superando um histórico que sempre foi a polícia do Rio de Janeiro, a que mais matava. Isso reflete a necessidade da gente fazer o recorte racial. Por que a polícia militar da Bahia ultrapassou do Rio de Janeiro, que historicamente, desde a época da monarquia, venha com esses números muito altos? Fazendo esse recorte, a gente entende Salvador como a nossa capital afro. Então, a forma como a polícia, no Rio de Janeiro, em Salvador, trata a população negra é muito semelhante, no sentido a estar autorizada a cometer diversos extermínios. A gente vê esse caso que motivou André a fazer essa obra de arte. Não é um filme, é uma obra de arte. Eu não sei se vocês ficaram angustiados e sufocantes, né? A gente fica torcendo para acabar, André, porque a gente fica massacrado, né? É um filme muito forte. A questão do teatro negro, né, me mexeu muito, porque a questão da tortura é uma prática sistemática da nossa polícia. Para que vocês entendam, aqui no Maranhão, a Comissão de Direitos Humanos, a gente está com uma campanha Justiça para os Inocentes, porque eu gosto sempre de reafirmar o perigo que a gente tem na sociedade, que é muito fácil prender um homem negro no Brasil, gente. Se vocês quiserem ainda fazer isso de maneira muito mais rápida, é qualquer mulher branca pisar em qualquer delegacia e falar que foi estuprada pelo homem negro. É só dar o endereço, dar a foto e mostrar que vocês vão ter certeza. Eu tenho clientes, nesse caso, nessa situação, vocês podem ter certeza que a polícia, imediatamente, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de materialidade, automaticamente vai prender essa pessoa. Porque no Brasil, gente, a gente tem uma coisa muito diferente, né? Eu gosto sempre de
de citar a Inglaterra, porque a Inglaterra ela constituiu uma coisa que eu falo que se chama o teste de reconhecimento. Então, lá foi considerado que, se você for acusar alguém, você precisa ser testado. Não é automaticamente você chegar e apontar. Não, você vai ser testado. Caso a sua informação ela seja condizente com a verdade, ela vai ser atestada pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo delegado, pela autoridade policial. Aí sim, isso vai ser comandado. Mas como que é no Brasil? No Brasil, gente, a gente tem um artigo 226 que fala que as pessoas elas têm que ser levadas após o reconhecimento pela parte autora, ela tem que ser levada à delegacia para ser colocado ao lado de pessoas que se pareçam com ela. Você sabe como é que acontece aqui? Geralmente, o acusado aqui no Brasil, a gente tem a população penitenciária, na sua superioridade, quase toda ela negra, né? Quem quiser aqui entrar em Pedrinhas, que é o nosso complexo penitenciário, como a Andréia me falou, eu entro lá e eu tenho muito pertencimento, frequento lá há mais de 10 anos, mas tenho muito pertencimento porque me incomoda ver meu povo todo lá preso, entendeu? E eu sei que esse genocídio ele tem várias formas, né? Não é só através da polícia, mas quando você vê as secretarias estaduais com seus secretários, todos eles brancos, quando você vê que no Maranhão a gente só tem prefeito branco, quando vê que no Maranhão a gente só tem governador branco, que a gente ainda não conseguiu atingir esse protagonismo dentro da nossa sociedade, e a gente fica ainda quase que como na época da escravização, tendo que obedecer, tendo que ser tokenizado, às vezes, para poder estar dentro de um espaço, para poder estar dentro de um local, para poder ter o poder de fala, o local de fala. Então, a questão do filme é muito dolorida. Eu quero falar para a Andréia que vou assistir novamente, eu já estou com vontade de assistir novamente. O filme tem milhares de referências, mas é muito importante não só vocês estarem aqui, mas entenderem esse mecanismo perverso, né? Essa institucionalização em que pessoas negras vão ser mortas, vão ser assassinadas, e, por vezes, é dolorido falar isso, com o apoio nosso, com o apoio de vocês, porque foi construído dentro da nossa sociedade alguns crimes que causam repulsa social, mas que não condiz com a nossa história. Então, quando alguém é estuprado, quando alguém é assaltado, quando alguém é morto, a gente, como sociedade, manda o sinal de que está autorizado, polícia, pode fazer o que quiser, pode entrar na casa, pode derrubar, pode matar, porque é dentro da favela, dentro da periferia, não tem outro jeito, tem que se derrubar, tem que invadir, porque senão a polícia vai morrer, porque senão, coitado do policial, qual a defesa que ele vai ter, quando não é nada disso, gente, quando não é nada disso. Quando a gente demonstra cientificamente, várias vezes, através dos nossos movimentos, como reage, que não tem fábrica de arma dentro da favela, não tem plantação de drogas dentro da favela, muito pelo contrário. Essas armas, essas drogas, essas ilegalidades que, por vezes não, né, são colocadas lá, chega através do Estado. É a própria polícia que faz a cobertura desse material. Foi provado agora, recentemente, né, um caso no Rio de Janeiro, onde 300 toneladas foram levadas pela própria Polícia Rodoviária Federal a uma comunidade. Então, é muito importante que vocês participem desse momento em que a gente precisa estar fincando algumas refundações e algumas reparações na sociedade. Eu não sei se é a opinião do Reaja, né? Eu acredito que a polícia militar ela tem que acabar, e quando eu falo que a polícia militar ela tem que acabar, não é a instituição polícia, e nem pegar todo esse quadro de pessoas e deixar todas elas desempregadas, não é isso,
mas a polícia militar, ela culturalmente, historicamente, ela não sabe conviver com o povo preto. Isso já é comprovado. E não existe a possibilidade do povo preto aceitar passivamente a forma, obrigado aqui, meu orixá deve ter mandado para mim, a forma como a polícia militar trata o povo preto. Então, vai haver resistência, vai haver choque. A nossa radicalidade ela vai estar presente. Então, é muito importante a parceria de vocês todos, como sociedade, para entender que essa luta não é só do povo afro-brasileiro, essa povo é uma luta de todos. Todos vocês podem ser vítimas a qualquer momento dessa polícia. Então, a necessidade que a gente tem de reconstruir a sociedade de uma forma muito mais enegrecida, com qual essas instituições elas saibam conviver com a gente, saibam entender que todo preto não é bandido. Isso é um projeto de Estado. Quem tramou o encarceramento da população negra foi o Estado. É o Estado que gosta de ter a gente como bandido. O Gessé, ele toca no último livro, o Gessé de Souza toca no último livro dele, né, que como que a gente foi transformado de bons trabalhadores, né, de um ótimo cidadão em um bandido, em um cidadão perigoso, quando a gente ficou aqui 400 anos construindo cidade, tomando contas de propriedades, amamentando, educando, fazendo educação financeira, produzindo ciência, e, imediatamente, a partir do momento que a gente é constituído como cidadão livre, a gente é caracterizado como uma pessoa muito perigosa, quando, na verdade, muitos daqueles tiveram uma mãe preta, como eles gostam de falar, né, que é bem racista, né, e, na hora de conviver com a gente como sociedade, na hora de nos dar os privilégios, na hora de encaixar a gente, na hora de saber conviver com a gente, aí não pode. Aí o Brasil tem que emitir diversos anunciados no classificados, tem que trazer muita gente branca, né? O primeiro censo brasileiro, que bate com 80% de população preta, assusta muito. Então, a gente tem que ser aniquilado, né, André? A gente tem que ser morto. As pessoas, hoje em dia, comemoram muito que a gente a maioria da população gente, mas quando eu tinha 7 anos, em 1888, e eu estava no colégio, eu tinha 7 anos, a Andréia tocou muito bem, eu vi, gente, a comemoração dos 100 anos da abolição dos escravizados no Brasil. E foi lá que eu vi muita resistência. Aqui no Maranhão, o Tadeu do Abatalá, que vem muito aqui no CCVM, né? Ele escreveu 13 de maio, né? 13 de maio, a nação nagô, não faz festa, não faz festa, não. É assim que é o refrão da música dele, né? 13 de maio, a nação nagô, não faz festa, não faz festa, não. É justamente porque, a essa época, a festa, toda a referência que existia, e foi lá do Rio Grande do Sul que veio com o Grupo Palmares a mudança da comemoração, porque até então, gente, até a década de 80, se comemorava no 13 de maio. Até a população negra era empurrada a fazer isso. Foi com um Grupo Palmares no Rio Grande do Sul. Perdão. Fala aqui, por favor. Oliveira Silveira. Exatamente, Grupo Palmares Oliveira Silveira, lá no Rio Grande do Sul, que fez essa mudança e atingiu todo o nosso território. Então, a gente eu falo que eu sou um maranhense que fui criado no Rio de Janeiro. Eu, desde pequeno, sempre fui acostumado com o dia de ontem ser o dia de Zumbi dos Palmares e ser feriado. Infelizmente, a gente aqui no Maranhão, a gente enfrenta muitas barreiras, tem muito racismo institucional. A gente teve uma lei aprovada, André, que tornaria, né, o dia 20 de novembro feriado, dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, mas houve batalhas judiciais e a gente ainda não tem essa vitória consumada. Mas eu quero deixar aqui, gente, o quanto eu fiquei impactado, o quanto é importante a presença de vocês, o quanto essa virada de chave com pessoas negras, com protagonismo, como a Andréia, que
traz para a gente toda uma força, uma necessidade de que a gente precisa estar cada vez mais juntos e que a gente precisa demonstrar, não essa radicalidade que as pessoas acham que a gente possa demonstrar de ser violento, porque a gente nunca o foi em nenhum momento. Eu gosto sempre de falar que eu nunca vi nenhum terreiro invadindo nenhum lugar, eu nunca vi a população negra quebrando qualquer lugar, chamando as pessoas de qualquer conotação ou discriminação racial. Muito o direcionamento, a compactuação dessa estratégia de tentar sempre ferir o negro, de descriminalizá-lo, de achá-lo feio, de achá-lo inferior, de não achá-lo com capacidade. Então, espero que esse filme toque no coração de vocês, espero que o Reaja esteja cada vez mais aqui presente com a gente no Maranhão. A Andréia tocou num ponto muito importante, gente, principalmente para a gente, a população negra, mas fica o recado para todos, né? Quando a gente viaja, gente, eu gosto, principalmente nós da população negra, as pessoas gostam muito de fazer aquele programa de turista que eu falo, né? Programa de turista. Mas, principalmente para nós, é muito importante que esse programa de turista seja pautado no encontro com a nossa ancestralidade. Então, a gente precisa frequentar os nossos quilombos, a gente precisa frequentar as nossas ancestralidades. E vocês não vão fazer isso se vocês não frequentarem favelas, comunidades. Então, é preciso quebrar um pouco essa ótica de conhecimento, de turismo, onde o turismo é só onde você vai gastar dinheiro ou conhecer lugares chiques. Até porque essa percepção ela é muito transversal, né? Eu enxergo o luxo, a riqueza nesses lugares, na comunidade onde está o Reaja, e eu espero que, quando eu estiver em Salvador, vou dar uma ligadinha para a Andréia para conhecer o Reaja, para trocar informações, para trocar conhecimento, trocar intercâmbio, porque eu acredito que a força desse país, né, a nossa riqueza, está no nosso povo. Infelizmente, a gente ainda busca muita coisa na Europa, o Brasil é muito voltado aos Estados Unidos, à Europa, mas eu também acredito que a gente ainda vai dar essa riqueza, porque a gente nunca vai ser um país rico enquanto a gente não zerar a nossa dívida, não conhecer a nossa história e, principalmente, trazer a verdade e o conhecimento de todos. Muito obrigado, gente. Alguém tem uma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Então, algum comentário? Eu tenho várias. Eu tenho várias. Eu posso fazer, André? Já? Perdão, eu não estou na fila. Eu queria parabenizar pela fala e pelo documentário, pela importância, realmente fica engasgado e é para ficar, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para os dois. Eu tenho uma dúvida e gostaria de saber como é que a questão do território, no caso da negritude, ela é abordada dentro da luta, tanto dessa luta comunitária como também dessa luta judicial. Porque, com relação aos indígenas, a terra ela é mais colada por uma questão histórica, a gente considera eles povos originários por uma questão histórica, e os negros são povos originários também, porque estabelecem e produzem cultura a partir da sua relação com o território. Mas o que eu acabo percebendo é que essa ligação com o território como um instrumento de mudança mesmo, tanto legal como de percepção, ela acaba passando desapercebida, pelo menos para nós que acompanhamos a luta de longe. Então, eu queria saber como é que isso está sendo abordado quando a gente fala de um quilombo da liberdade, né, na demarcação de um quilombo, de uma terra urbana. Vou exemplificar para deixar mais clara a minha pergunta. Mas, quando a gente fala da demarcação do quilombo da liberdade, a gente demarca um território dentro da cidade e que, a partir daí, precisará, com certeza, de novas leis, de novas proteções, para que a coisa
funcione de uma forma distinta dentro daquele lugar e que um policial não venha, como foi o caso de Caio, e solavanque como se ele estivesse em terra de ninguém, quem quer que seja. Então, eu queria saber como é que essa dimensão do território ela entra na discursiva e nessas questões jurídicas, enfim, de forma ampla nessa discussão da luta. Oi. Para mim foi. Vou ver se eu vou alcançar, né? Eu não posso dar contribuições jurídicas, que eu nem sou doida, né? Mas eu queria trazer algumas reflexões sobre um aspecto, né? Teve algo para o movimento negro, sobretudo nos anos 60, 70, que foi o reconhecimento dos quilombos, né? Que foi uma defesa fundamental de que tem uma confusão, né? Remanescente ou não remanescente, mas, enfim, mas que pessoas que estavam historicamente naquele território eram descendentes de povos escravizados e, portanto, aquele território era parte da cultura e da trajetória. Então, houve uma vitória nesse sentido, acho que foi uma bandeira importante, né? E, obviamente, que veio a Constituição de 1988, né? Que traz uma certa organização disso, mas aí, obviamente, que num movimento que a gente faz, que é contra-hegemônico, obviamente que tem uma luta, porque a gente não está falando de pouca coisa, né? A gente está falando de terra onde passa água, onde tem água, onde tem rio, onde tem riquezas naturais, e isso não é o foco de interesse de povos indígenas e africanos, os quilombolas, mas é foco de interesse, sobretudo, dos brancos, né? E dos latifundiários e tal. Então, essa relação, por exemplo, na Bahia, sábado eu fui para um quilombo, para uma atividade linda de discussão, né, do debate do 20 de novembro e tal, mas com uma comunidade que tem uma trajetória muito anterior, inclusive à existência do 20 de novembro. E aí é uma coisa linda de se ver o que significa aquele território, né? Eu senti uma diferença na batata doce que eu comi, e aí a pessoa, não, essa batata doce ela é plantada aqui. Esse aipim ele é daqui, o bolo de milho é feito com o milho que é plantado aqui e tal. A água que a gente bebe é a água do rio que ainda não está poluída, enfim, essa relação com o território. Então, obviamente que dentro do processo de final da escravização, a gente também foi deslocado, né, dos territórios, da nossa história, da nossa trajetória. Tanto que tem alguns autores que fazem essa discussão com muita beleza, né? Beatriz Nascimento foi uma, contando, né, falando sobre quilombo, sobre território, sobre vida, sobre trajetória, sobre riqueza, sobre a identidade de um povo, né? Inclusive nessa discussão entre se é urbano, se não é quilombo, né? Isso é uma coisa importante, tem uma história e uma trajetória. Então, dentro do enfrentamento, por exemplo, é muito difícil hoje, porque a gente está banhado em dor, na verdade, né? Banhada em dor, em sofrimento, banhada numa coisa que é real, que é a sobrevivência, né? Precisa comer, precisa entender como é que faz, a gente já não produz mais como gostaria, a gente, enfim, sofreu um processo de expulsão, um processo de bagunçamento muito grande, então a gente está tendo que reconstruir essa história. Nós, particularmente na Reaja, o contexto da pandemia ele nos trouxe um alerta dessa relação com o território que a gente perdeu. A não ser os terreiros de candomblé, as casas de batuque, enfim, as religiões de matriz africana, elas conseguem, e os quilombos conseguem manter essa relação com o território muito viva e passando de geração para geração. A gente que se urbanizou, a gente meio que perdeu esse contato, mas a pandemia ela trouxe um alerta. Lá na Bahia, em Ilhéus, os Tupinambá, eles tinham estoque de comida, enquanto na cidade a gente teve que abastecer a nossa comunidade, porque muita gente ficou desempregada no contexto da pandemia, e aí não tinha comida. E aí os Tupinambá e o MST, a gente fez uma articulação, eles doaram muita comida in natura para as pessoas dentro da unidade prisional, inclusive, que, mesmo custodiadas, estavam passando fome por conta da pandemia.
Então, a gente entendeu, a gente tem horta comunitária, a gente tem esses projetos lá no Engenho Velho de Brotas, mas ainda não é essa relação visceral que a gente deveria retomar com o território. E aí tem umas coisas simples, né? Eu, hoje, quando vou fazer um chá, mãe, quantas folhas de boldo eu tenho que botar? Para de besteira, não tem negócio de receita. Enche a mão, e é uma mão em meio litro de água, mais meia panela de água, e tu faz o chá. Isso é uma relação com o território, desde reconhecer a folha, desde saber para que serve, até saber como fazer o chá, né? E a gente vai e compra a caixinha de chá no mercado que está pronta, né? Então, a gente perdeu completamente essa relação. Então, tem sido desafiador, num contexto de morte, de sofrimento, de dizimação, a gente tentar se utilizar desses princípios que nos mantiveram vivas para poder reerguer o povo. Então, é desafiador, mas é um dos caminhos possíveis e necessários, né? A gente não sabe quando vem a próxima pandemia, a gente não sabe, e a gente já tem, né, insegurança alimentar, desemprego, várias situações. E essa relação com o território é importante, né, retomar essa relação tanto de pertencimento e de se utilizar numa troca com o território, quanto também uma disputa, que é uma disputa que é necessário de se fazer, né? Só para fechar, a gente tem um quilombo muito antigo lá na Bahia, que é o Quilombo Rio dos Macacos, e que tem sofrido, através da Marinha, um processo de disputa de território. A Marinha ela vai e cede um território que era um quilombo, a Marinha começa a invadir, e a Marinha, na disputa pela terra, ela tira o acesso à água dessa comunidade quilombola, ou seja, né, ela tira o principal sustento para plantar, para produzir, para a vida do quilombo, né? Então, é uma disputa que tem que ser feita, a gente precisa retomar, sobretudo com quem está no território, né? Também não sei se respondi. André, né? Gabriel. Perdão, Gabriel. Gabriel, essa pergunta é excelente, né? Eu vou te trazer alguns paralelos que você fez da população indígena com a população negra. A gente tem aí um papel, números bem inversos, né? Os indígenas, eles 90% moram dentro dos territórios indígenas, né? Dentro das terras indígenas. Nós, negros, né, os quilombolas, ao contrário. 90%, isso é dados do IBGE, tá, gente? Não estou tirando da minha cabeça, não. Dados do IBGE 2023. Eu estava dando palestra sobre isso semana passada. 90% dos quilombolas maranhenses, brasileiros, né, eles moram fora do seu território, né? E daí eu vou te trazer um outro dado também, né? Por que isso acontece, né? Porque acontece isso que André contou aqui para vocês. Muitos desses territórios, eles estão sob ataque o tempo todo. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a capital do Maranhão não era essa nossa cidade que a gente está aqui, São Luís. Era Alcântara. Era lá onde moravam as pessoas ricas, né? Só que Alcântara teve um declínio econômico, né, por causa do algodão, do café, e daí os milionários tinham que vir para cá, para São Luís, né? São Luís ainda tinha uma população, não tinha ainda essa população negra tão grande, e daí a gente tem Alcântara, hoje em dia, como a cidade do Brasil com o maior número de quilombolas se autorreconhecendo, 94%. Mas sabe por que Alcântara tem esses números? Porque os brancos deixaram o negro lá para justamente isso que a Andréia veio trazer, para morrer. Os negros lá, eles não foram deixados para ficarem com as terras, para os Estados Unidos chegar na década de 60 e identificar que lá é o território com melhor vantagem econômica para lançamentos de foguetes. E daí o Brasil pegar a aeronáutica, lá foi a Marinha, né? Aqui no Maranhão, a aeronáutica, aí a aeronáutica a mando do capital estrangeiro,
pega o nosso território, a parte mais valiosa do nosso território, e expulsa a gente de maneira compulsória. Então, assim, a questão do indígena, o indígena ele não tem, não sofre tantos ataques, né, quanto o território quilombola foi tendo ao longo dos anos. A descoberta dos nossos territórios, a gente sempre é muito mais vigiado, a gente é sempre muito mais segregado. Então, assim, à medida que a gente teve que fugir aos lugares mais extremos desse país, os lugares onde ninguém queria, à medida que foi se chegando a ciência, à medida que foi se chegando a informática, foi se percebendo que esses locais são os locais de maiores riquezas. Por quê? Porque o nosso povo fez a salvaguarda disso que você chama de território. Só que o Brasil, as pessoas, no Brasil não, né? Mas a nossa sociedade, ela não entra dentro de um território ou dentro de um terreiro de matrizes africanas e vai entender que essa árvore é um encantado, que ela faz parte da minha população. O entendimento das instituições ou da sociedade é totalmente diverso. Quando eu falo que eles não sabem conviver com o negro, é justamente por causa disso. Você fazer uma destruição de uma árvore dentro do quilombo do Cajúpia, que aconteceu aqui em São Luís, para construir um porto para chineses, você matou uma árvore, você matou um encantado que está ali há 400 anos, acabou. Acabou, não tem como a gente reconstruir, não tem como a gente reparar. Então, a forma do nosso entendimento, da nossa forma de viver, é isso que a gente está aqui lutando, explicando de que a nossa relação com o Rio é muito diferente. A Andréa Beatriz contou que lá, né, eles fazem o mesmo que ela contou lá, fazem aqui. Você chega num território quilombola, geralmente muito valoroso em termos de recursos naturais, e daí você começa a cercar, porque você vai comprando, cercando. Aí, quando você vê, é igual está aqui o terreiro do Egito, né? A gente tem um terreiro muito valioso, que é o terreiro do Egito, né? Quando teve um problema lá de conflito agrário, o Maranhão emitiu a posse de território, né, de que não poderia ser invadido. Mas os chineses já haviam comprado tudo ao redor. Todo mundo já havia ido embora. Nem as religiões de matriz africana poderiam ir lá mais cultuar. Não tem acesso à água, não tem acesso ao campo. Então, como que o negro ele vai viver no seu território quilombola se ele, o tempo todo, ele está sendo vigiado ou o tempo todo sendo atacado? Então, ele precisa vir pela cidade. E a cidade precisa entender que o nosso corpo é território. Porque, quando a gente fala do território da Liberdade, da Camboa, todo aquele complexo ali foram pessoas expulsas de Alcântara. Foram pessoas expulsas dos seus campos tradicionais, foram expulsas de todos os quilombolas, e os negros construíram um novo quilombo aqui. O nosso corpo é território. E se o nosso corpo é território, se todos nós estamos aqui, esse quilombo urbano, rural, tanto importa, mas ele precisa ser respeitado, construído. Então, eu te pontuo, Gabriel, que a questão da violência é muito forte. Imagina você estar dentro do seu território, como os quilombolas estão, e matam um encantado. Como que você vai viver nesse lugar? É como se você estivesse dentro da sua casa e alguém chegasse dentro da Beatriz, matasse alguém dentro da sua família, dentro da sua casa. Difícil ficar lá dentro, né? Você vai querer se mudar, você vai querer ir embora, você vai querer ir para outro lugar. E aí, esse lastro de sangue que o Estado brasileiro tem deixado nos nossos quilombos. Então, a gente está fazendo quilombos urbanos, a gente vai fazer quilombo aonde der. A gente vai resistir. Mas é por isso que os quilombolas não estão dentro dos seus territórios. Muita violência. Lá em Alcântara a gente conseguiu porque não ficou ninguém. E daí agora como é que vai tirar 94%? Difícil, né? Mas o Exército está lá tentando, o governo brasileiro está lá tentando. E vai insistir, mas a gente vai resistir. Era isso. Eu tenho pergunta para fazer para a Andréa Beatriz, que abriu. Eu estou na fila? Eu posso ficar na fila? Eu entro na fila. Eu só queria saber quem foi esse gênio, como que se chegou à ideia
de atores negros. Aquele lugar onde está tendo aquela encenação dentro da FEBARJ é um teatro. Você chegou aí lá? Sim. Ali é um teatro. E ali é um teatro, eu até me tremo quando eu vi, eu fiquei assim, gente, era para mim estar aqui hoje mesmo, né? Ali é um teatro, gente, que eu frequentava desde adolescentes e que era muito negro. Eu nunca me esqueço que uma vez uma amiga minha passou pela frente da FEBARJ, ali tem muitos ensaios dos blocos, né? E ela falou, Eric, eu vi Cacuriá, estava ensinando lá na FEBARJ. Eu falei assim, mentira, não é possível, aqui no Maranhão. E eu cheguei lá, era verdade, tinha um grupo chamado Os Mariocas, o pessoal estava ensinando lá Cacuriá. E eu fiquei, meu Deus, que lugar maravilhoso. E isso eu tinha 12, 13 anos, e eu frequentei muito aquele teatro. E aquele teatro ali, meu Deus, vivia a juventude. E da onde que surgiu, qual é a eureka qual a fagulha que teve para vocês de trazer a questão do movimento para o genocídio? Porque é muito dolorido. Eu não vou negar para você que foi uma experiência inédita para mim ver o movimento. Eu geralmente vejo aquele movimento depois, quando o meu cliente ou a Comissão de Direitos Humanos está atendendo a pessoa já está morta. Mas ver aquele movimento vivo, né, na expressão do teatro, é muito forte, muito pesado. E quero dar os parabéns para vocês pela inventividade, mas eu quero também descobrir como que surgiu essa fagulha. E parabéns mais uma vez. Que lindo. Obrigada. Eu acho que esse documentário ele é co-dirigido, né, por Luiz Carlos Alencar, que teve a ideia original de como foi o encontro, né? São 3 diretores, sou eu, Hamilton Borges e Luiz Carlos Alencar. A ideia, o roteiro inicial é de Luiz Carlos Alencar, que queria muito, que já tem outros curtas, tem outros trabalhos muito interessantes, alguns disponíveis até no YouTube, da produtora Coro de Rato. E ele queria entender uma coisa que se discutia no país lá em 2007, por aí, que era o extermínio da juventude negra. Tinha algo que estava sendo dito que tinha muitos jovens negros morrendo. Então, sobretudo na região sudeste, se tinha a ideia de que era o extermínio da juventude negra. E aí ele começa essa busca para entender quem são as organizações, o que está sendo feito. Quando ele se encontra com a Reaja, ele começa a rever o que ele está chamando de extermínio, que é o que a gente está dizendo. Se num quilombo ou numa comunidade de povos indígenas, a natureza ela tem essa relação, matar uma árvore significa tirar um pouco de cada uma daquelas pessoas que compõem aquele território, juntamente com aquela árvore. E o que nós estamos dizendo é que nós somos um povo. Nós somos originariamente africanos, mas nós somos um povo com história, com tradição, com cultura, com marcadores específicos. Nós temos um projeto de civilização que foi cortado no meio do caminho, mas que a gente tem isso. Então, quando se mata um número expressivo de jovens negros, isso não diz respeito somente a matar jovens negros, diz respeito a uma geração que desapareceu. Se vocês olharem no final, que tem a homenagem aos 12 mortos do Cabula, a média de idade ali é de 16, acho que tem um menino de 14, mas é de 16 a 27 anos. No momento mais economicamente ativo, nós temos um grupo de jovens negros, 12 jovens negros, muitos que não tiveram filhos e que não terão continuidade a partir desse ato, dessa prática do Estado brasileiro. Então, a primeira coisa foi dizer que se tratava de um projeto de genocídio, porque, ao longo do tempo, como o Hamilton fala, 500 aqui, 800 ali, 300 no Maranhão, 500 no Rio de Janeiro, todos jovens negros. No montante, a gente tem um número muito importante, né, de pessoas mortas e de um povo que vai desaparecendo, de uma geração que vai desaparecendo. E aí, nesse encontro, a gente foi construindo. Junto com isso,
Luiz Carlos tem uma aproximação muito grande com Gustavo, que é um ator, né, e que vinha pesquisando, mas também que atua, né, lindamente, fazendo aquela performance, né, que é uma coisa que desmonta a gente. E toda a beleza da beleza, da tristeza e da dor, né, de falar de que ao tempo todo, quando a gente sai às ruas, quando a gente é abordado, quando a gente está resistindo, quando a gente está morrendo, é uma performance, né? De alguma forma. A gente está performando, a gente está atuando. Nós somos corpos, territórios, que estamos nos movimentando diante daquela força que vem contrária. Então, tem muito mais horas de filmagem, né? Mas a ideia de trazer primeiro esse movimento do corpo, ela surge porque também estava havendo uma experimentação na construção. Então, a pesquisa, toda a história, ela durou de 2007 até toda a revisão, enfim, o fechamento, que foi em 2020, 2021. Então, foram 13 anos aí de construção desse caminho, né? Porque uma das coisas era a dificuldade de fechar, né? Luiz Carlos Alencar, de maneira muito bela, tinha uma dificuldade de fechar, porque como é que tu encerra um assunto desse que ele é muito vivo, que ele é muito presente, que ele é um contínuo, né, de destruição. Então, tinha uma dificuldade toda de fechar. Mas acho que esse casamento ele ficou perfeito, né? Eu também gosto muito. E, sobretudo, para a gente, né, que não é ensinado desde cedo a entender a arte, a trazer a arte, a naturalizar a arte como algo que faz parte da nossa existência. No início, eu olhei com estranhamento, mas entendi que esse estranhamento ele tinha a ver com o reconhecimento, com a dor. Aquele momento em que ele está com um rosto dentro daquela cabaça, aquilo ali tira o ar da gente o tempo todo, né? Tira o ar. Eu também, aquela parte que ele se aproxima das grades, né? E é mais um corpo. Nós somos mais um corpo diante do que significa aquilo ali, né? Então, é desse jeito que entra essa parte, mas como um convite também de Luiz para trazer a ideia de uma performance, né, e dessa existência, e desses vários movimentos que né? Algo que parece que é individual, que ele está fazendo, mas que também é coletivo. A gente que parece que é só coletivo quando está fazendo uma marcha, né, porque está diante de uma das marchas que a gente faz anualmente para o enfrentamento ao genocídio do povo negro, e a gente bota os corpos na rua como também uma performance de resistência. Então, tudo isso se junta em todos esses movimentos, né, que a gente tentou trazer para esse documentário, que também não é fácil, né? Não é fácil porque a gente está falando da gente, né? Mas eu acho que consegue traduzir um pouco desse sentimento e dessa experiência que a gente tem cotidianamente de movimentar esse território num espaço tão hostil e opressor, né? Mas que também tem muito amor, né? Amor preto para o filme, para fazer esse documentário. Ir para dentro das prisionais, para estar na comunidade, para pensar na literatura, pensar que a gente refunda a nossa existência em espaço de hostilidade, em pensar como que tu vai, numa situação de grande violência, uma pessoa que leva tiro na cabeça, a gente acompanhar óbitos, acompanhar famílias, tirar o corpo negro, mãe tem que quebrar o osso do filho, caber a roupa que ela quer botar no enterro. Uma mãe que vai buscar o corpo do filho, anos de idade, ml, que tem um tiro de fuzil no corpo. Isso tem que ter amor para enfrentar. Tem que ter muito numa fila na unidade nacional para enfrentar críticas, né, na delegacia, defender a pessoa que ninguém quer, né? Ninguém acredita que a sociedade quer naquele lugar, quer se vingar cotidianamente. A gente tem uma militantes, que é Lil Bittencourt, e ela, uma dessas situações,
ela teve que ajudar. Quer dizer, o menino de 11 anos nem tamanho no chão, tão magrinho, de tão pequeno que ele é, e a família não tem condições de fazer essa escolha. A gente teve que apoiar e acolher a família negra nessa situação. Então, tem muita dor, tem muito, mas também tem muito amor. Uma faísca pode transformar essa realidade, que não é fácil, a gente sabe que não é, mas é um dos caminhos. Bem, gente, acho que pelo horário a gente precisa encerrar. Quero agradecer a presença de todos, e principalmente de Andréia e de Eric e de Poliana, que também está construindo um lugar de direito, né? E, enfim, boa semana para todos e compareçam à nossa programação da semana. Boa noite.